Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vão? Como estão vocês? A paz do Senhor, jovens, estamos aqui iniciando mais uma programação da Escola Bíblica Dominical, EBD em Foco. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical comentando a lição de número 7, a lição de número 7 dos jovens, né? A lição dos jovens. Estamos comentando. Quem vos fala aqui é o evangelista Márcio Cruz e estamos aqui direto de Pacajus, né, na comunidade quilombola do Alto Alegre, comentando essas lições com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Eliakim Rodrigues de Souza, né, que mandamos aquele abraço a todos os irmãos, a equipe de direção, nosso irmão Dudu, né, e toda a sua equipe que trabalha aí na produção deste material. Bom, gente, a lição de hoje é a lição de número 7, é a lição do terceiro trimestre da EBD. Nós estamos comentando essas lições toda semana, né? Comentando lição a lição. Essa é uma lição muito importante que está dentro de um contexto. Qual é o contexto dessa lição? É a lição, o título do trimestre dos jovens o tema é Na Cova dos Leões. O exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias. Né? É a lição de hoje. Deus abate o coração orgulhoso. Então esse é o tema da nossa lição de hoje e eu gostaria de convidar você a meditar em tudo que está escrito aqui na palavra de Deus para a nossa edificação, né? A glorificação e edificação nossa. Bom, desde já eu quero dizer para você que o texto da lição bíblica, né, o texto principal da lição da escola dominical está em Daniel capítulo 4, versículo de número 37. Nos diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos e juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então esse é o testemunho dado pelo próprio Nabucodonosor. Qual é o resumo dessa lição? O resumo dessa lição vai dizer que nunca devemos nos orgulhar da nossa capacidade e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Traduzindo, em tudo dependemos da graça de Deus. Se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas, nem aqui estaríamos. Então a bondade do Senhor é que nos tem alcançado. Qual é o objetivo da lição dos jovens? Essa lição de número 7. Apresentar o edito do rei e o relato do seu sonho. Aprender com a conduta de Daniel na interpretação do sonho. E compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor. Precisamos, antes de mais nada, entender que não dá para a gente viver fazendo o que a gente quer ou do jeito que a gente pensa. A própria palavra de Deus vai nos dizer que antes de nós assumirmos compromisso, qualquer compromisso, nós devemos dizer, se Deus quiser, estarei lá. Por quê? Porque é Deus quem permite, é Deus quem exalta, mas também é Deus quem humilha. Daniel capítulo 4, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte: Nabucodonosor, rei, a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja-vos multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescestes no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as minhas visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois,
se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me dissessem, me fizessem saber qual a interpretação do sonho. Então, o próprio Nabucodonosor dá testemunho do que realmente ele estava querendo. Então, o que acontece? Na aula de hoje, nós iremos explorar o quarto capítulo do livro de Daniel, que apresenta um impactante testemunho pessoal do rei Nabucodonosor. Nesse relato, testemunhamos como a sua soberba o elevou, por divina sentença, a uma condição de ansiedade, a uma condição de insanidade, fazendo-o viver como um animal selvagem e por um período conhecido como 7 tempos, até que Deus o remiu dessa situação. Ao fim desse período, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação, reconhecendo a soberania do Deus Altíssimo. O edito e o sonho do rei. Bom, primeiro, no ponto 1 da nossa lição, vai nos dizer que o edito real. Ora, o quarto capítulo do livro de Daniel começa com um edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para conhecimento de todos. Nele, o rei declara a grandeza de Deus. Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir, a partir do versículo 37. Então, a partir do versículo 37, nós temos a narrativa do rei, o que foi que aconteceu com ele, para ele poder reconhecer o quanto Deus é grande e poderoso. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar a respeito da satisfação momentânea do rei e o seu sonho. O rei estava satisfeito e próspero no seu palácio, com as suas conquistas. Ele havia estendido o domínio do seu vasto império, alcançando grande sucesso. Nabucodonosor desfrutava da riqueza, da fama. Sua cidade, Babilônia, era um resplendor e ele se sentia sossegado. No entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidos por um sonho perturbador. Convocados para dar interpretação do sonho, mais uma vez, os sábios da corte não são capazes de desvendar o seu sentido. O rei, então, manda chamar novamente Daniel, o monarca sábio, que sabia que Daniel era diferente e que habitava nele o Espírito Divino. Diante das dificuldades, os descrentes buscam socorro naqueles que dão testemunho de Deus. Isso aqui não tem muito o que clarear, que não já está mais do que claro. O rei, soberbo, orgulhoso, está diante de uma situação, mas ele sabia o caminho, ele sabia que no reino havia um, que tinha o Espírito dos deuses, o Espírito do Deus divino. Todos os descrentes sabem exatamente quem é crente e quem não é. A grande questão é, você sabe quem é você? Se você realmente é ou não é? Tem essas questões aqui que a gente tem que pensar. Terceiro ponto da primeira lição, do item dos jogos. A descrição do sonho. Ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até a sua copa chegar ao céu. Suas folhas eram belas e muitos eram os seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela e os pássaros faziam ninhos em seus ramos, do capítulo, versículo 10, versículo 12. No sonho surge um sentinela, um anjo, que descia do céu, que dava ordens para que a árvore fosse derrubada.
deixando somente o toco, e suas raízes presos com ferro e bronze. Ele deveria ser molhado como o orvalho do céu, e viveria como animais selvagens durante 7 tempos. Teria a mente de um animal selvagem em vez de uma mente humana. O sonho é descrito de uma forma clara. Somente quem tem o Espírito de Deus conseguiria interpretar isso. É justamente o que acontece com Daniel, né? Então a gente precisa entender aqui que essa arrogância, né? O rei ele se porta arrogantemente, né? O poder não é um atributo, né? de um ser qualquer. O poder pertence a Deus, toda a autoridade pertence a Deus. Algumas pessoas, quando têm autoridade, você quer saber quem é alguém, você dá a essa pessoa a autoridade ou dinheiro. Essa pessoa perde o domínio, ela acha que manda em tudo, que pode tudo. E o rei chegou a isso. Isso é um sinal de orgulho, de egoísmo. Todo aquele que deseja poder para obter privilégios é traiçoeiro. No esforço de se tornar imperial, adquire-se a mentalidade que diz: estou gostando dessa liderança. Sei o que é melhor, apenas siga-me. Aprecie alguns poderosos, leigos, pregadores, empresários, educadores, oficiais do governo, ou quem quer que seja. O brilho e a honra é um privilégio da liderança? Tem prazer em chegar no topo pela escada da adulação? Vêm as pessoas que, como irmãos e irmãs, a si mesmo, com os seus companheiros de serviço, passa por cima do outro, achando que é melhor do que os outros. Precisamos tomar cuidado com isso. Normalmente essas pessoas orgulhosas, elas se mantêm em destaque no rebanho. Provejam mensagem, muitas vezes, querem estar sempre em destaque, em aparência, e quando não aparecem, se chateiam, mudam de igreja, até abandonam a igreja quando não são adulados. Mas Deus não nos chamou para ser adulado. Deus nos chamou para dar testemunho do Evangelho, para sermos exemplos de fiéis por onde passarmos. Daniel interpreta o sonho e aconselha ao rei. Agindo com prudência, depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante enterrecido durante esse certo tempo, de sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizar a Daniel. Porém, Daniel sabia o significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como declarar a interpretação ao rei. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber a forma adequada de se expressar. Isso aqui é muito importante. Não é porque é verdade que pode ser dita de qualquer jeito, principalmente para uma autoridade. Daniel já sabia a interpretação do sonho, mas ele não poderia dizer de qualquer jeito porque o rei poderia interpretar diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas perdem amizades, amigos, justamente porque eles dizem: eu sou verdadeiro. Na verdade, em alguns casos, você é orgulhoso, soberbo, que não quer ter misericórdia dos outros. Então, a gente precisa entender isso para poder continuar. A interpretação do sonho. Agindo com coragem e cautela, Daniel passou a contar ao rei a interpretação do sonho. A primeira parte, a árvore majestosa, do versículo 11 e do versículo 12, a árvore simbolizava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Realmente este rei, que governou a Babilônia no período de 605 a 562 a.C., foi um dos mais poderosos da história da Mesopotâmia. Daniel foi enfático ao dizer que a árvore era o próprio rei. És tu o rei, ó rei. O juízo divino, no 2 do 3, é semelhante ao do rei.
É semelhante à atitude que o rei toma. O semblante do rei deve ter caído naquele momento quando ele escutou a verdade, quando o profeta disse para ele: essa árvore és tu. O semblante do rei deve ter caído ao ouvir o restante da interpretação. O seu reino estava com os dias contados. Isso porque a árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco com as suas raízes presas com ferro e bronze. O versículo 15 mostra que a intenção não era a destruição completa de Nabucodonosor, e sim dar-lhe a oportunidade de se converter e reconhecer o seu reino, reconhecer aos céus o seu reinado. Vivendo entre animais. Ora, Daniel diz ainda que o entendimento do rei seria afetado, passando a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos. Isso indicava a perda do discernimento mental por algum tempo, por algum tipo de insanidade. Então a profecia se cumpriu literalmente. O conselho de Daniel. Percebemos que Daniel não se limitou a explicar o sentido do sonho. Ele também aconselhou o rei a deixar a sua soberba e renunciar aos seus pecados. Isso envolvia a prática da justiça e o abandono da iniquidade, usando a misericórdia com os pobres. Isso mostra que a disciplina sobre o imperador também se deve à sua negligência e falta de misericórdia com os seus afortunados. O Senhor considerou a disciplina e comendo com os animais do campo. Daniel era um conselheiro de valor e não estava preocupado em satisfazer o rei para manter o seu cargo na corte, senão pela qual admoestou o rei Nabucodonosor sobre os seus vícios e caráter. A lição da humildade. Ora, esse subsídio é muito importante para a gente pensar, porque lançado mão de uma criança, Cristo lançou mão de uma criança, assim como os profetas na antiguidade ensinavam por meio dos gestos e sinais, objetos materiais. A lição da humildade é tão importante, de tal maneira que devemos aprendê-la em vez de menosprezá-la. As crianças, como nosso orgulho nos leva a fazer, devemos contemplar as crianças e meditar nesta lição que Cristo dá com toda a humildade. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, ora, os que procuram os lugares de mais honra no reino, Jesus declara que realmente não são do reino dos anjos. Foram lançados fora dos céus por causa do orgulho. O que se ensoberbece cairá na condenação do diabo. Se não abandonarmos nossos orgulhos e entrarmos nos céus, ser-nos-emos vedada. Se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Se é evidente, portanto, que as criancinhas são salvas, aqueles que se tornaram humildes como crianças, esse é o lugar no reino dos céus. Então, a salvação depende da nossa humildade, depende do nosso comportamento diante de determinadas situações. Se não nos fizermos como uma criança, significa dizer, não significa que sejamos meninos no entendimento, na firmeza, na censura, no conhecimento da palavra, e sim meninos, em desejar o leite espiritual,
confiar no Pai Celestial que nos alimenta e nos veste. Esses sentimentos eles são muito importantes para nós podermos vencer as nossas batalhas. O cumprimento da profecia e a restauração do rei. Ora, entenda uma coisa, Deus abate o orgulhoso. 12 meses após o sonho, o Senhor cumpriu cabalmente sobre a vida de Nabucodonosor, conforme o capítulo 4, versículo 29, quando o rei se vangloriava, uma voz do céu declarou-lhe o destino, sendo expulso da companhia dos humanos e passando o rei a viver como um animal. Teve um surto que retirou a sua sanidade mental. Deus estava mostrando quem era o verdadeiro soberano, o que ele resiste aos soberbos. No capítulo 5, Daniel declara que quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba. Foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Reiteradamente a Bíblia adverte sobre o perigo da soberba, do orgulho que o prepotente demonstra. Jesus afirma que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, é melhor se humilhar para ser exaltado por Deus do que se exaltar e ser humilhado por Ele. Então essa é uma lição que a gente precisa guardar no nosso coração. Não é aqueles que se fazem de humildes, mas na verdade aqueles que se humilham verdadeiramente diante de Deus. O rei conhece a grandeza de Deus. Tudo isso sobreveio sobre Nabucodonosor para que ele conhecesse o poder do Altíssimo, embora fosse chamado pelo profeta Jeremias de servo do Senhor, no sentido de ter sido o instrumento divino para punir Israel. O rei de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não assumiu uma posição de humildade perante Deus. Corre que o ímpio precisa ser confrontado pela palavra de Deus, a saber, que se encontra a mensagem de Deus para o rei. Não buscou inflar o seu ego, mas o conteúdo, passando os dias conforme a revelação da consciência de Nabucodonosor, tornou, recordando o juízo, ele glorificou ao Senhor e reconheceu o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder que é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então o rei reconheceu depois dessa situação. Algumas pessoas elas precisam passar por situações deste tipo para elas poderem reconhecer a grandiosidade e o poder de Deus. Pregando para todas as pessoas. Esse é o ponto 3 da lição. A postura de Daniel, ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei, nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas, sem medo, na universidade, no trabalho, em qualquer lugar. Fale de Jesus e do plano da salvação, indistintivamente. Anuncie o Evangelho. Os soberbos e os ricos não tenha receio de testemunhar de Jesus para as autoridades. Daniel não desistiu de Nabucodonosor, não se deixou levar pela história. Ele sabia de quem ele vinha, de quem era o seu Senhor, quem era o seu dominador, quem era aquele que tinha transformado a sua vida. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. A história pessoal de Nabucodonosor nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências da arrogância e da exaltação diante da majestade do Todo-Poderoso. Ele destaca a suprema soberania divina sobre todas as criações, sobre nós, de que nenhuma criatura pode rivalizar com a glória de Deus.
O episódio ilustra a capacidade da misericórdia e da justiça divina de remir o ser humano arrependido, levando a esperança de transformação e restauração para qualquer pessoa. Então, o Evangelho é poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, certamente será alcançado por Deus e liberto e transformado pelo poder do Senhor. Porque Deus abate o coração do orgulhoso. O Senhor abate o orgulhoso, mas ele dá graça aos prudentes, aos sábios. Então, fica essa dica para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jovens, se levantem, ainda dá tempo. Deus tem negócio com a vida de vocês. Esta, portanto, foi a lição de número 7, uma lição que vai abençoar muito a vida de todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus, Pai Santo e Justo, abençoa todos aqueles que estão na audiência da graça, da sabedoria e do entendimento. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer